Ego sum rex. Pelo sinal da Santa Cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dissestes bem, eu sou o Rei. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje com alegria celebramos nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu título especialíssimo de Rei do Universo. Esta festa foi aprovada pelo Papa Pio XI por ocasião da conclusão do ano jubilar de 1925, que mandou que todos os anos se repetisse essa festa em honra de nosso Senhor Jesus Cristo. E o motivo ele explica na sua encíclica ao instituir essa festa. Todos os anjos, desde sempre, desde quando começaram a existir, já adoram o Verbo Divino como Rei, o Rei Supremo. Todos os anjos, depois da encarnação, também começaram a adorar nosso Senhor Jesus Cristo. A intenção da Igreja com a festa de hoje, portanto, é, em consideração da união hipostática, seja aquela união íntima, estreita que existe entre a natureza divina, o Verbo, e a natureza humana que há em Jesus, por essa união, o Cristo seja adorado não somente enquanto Deus seja adorado como Rei, mas o próprio Cristo, a natureza santíssima de nosso Senhor, a natureza humana, seja adorado como o Rei de todas as coisas. Como diz São Paulo na leitura que ouvimos hoje, tudo que existe foi criado por Ele e para Ele. Tudo depende de nosso Senhor. Por isso, Ele é Rei, não só do céu, mas também da terra, não só dos anjos, mas também dos homens. Mas é um Rei diferente. O seu trono é uma cruz, a sua coroa é de espinho, porque nesse mundo ele não quer ocupar tronos humanos, já existe, ele já ocupa o seu trono na glória celeste, que está acima de todo e qualquer outro trono humano, que pode parar de existir, pode acabar com as guerras, com as divisões, como de fato praticamente sumiram em nosso século. O trono que nosso Senhor quer ocupar hoje é o trono do nosso coração. Santo Afonso Maria de Ligório diz que no dia do nosso batismo, o padre, fazendo os exorcismos, diz àquela criança inocente, sem nenhum pecado, mas diz àquela criança, dirigindo-se àquela criança, dá ordem ao demônio: sai daqui, e dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar a nosso Senhor Jesus Cristo. Desde aquele primeiro momento do nosso batismo, nosso Senhor é entronizado em nosso coração. Porém, muitas vezes, Ele é destronado do nosso coração quando aquela alma comete um pecado mortal pessoal. Ou seja, quando ela entra na idade da razão e comete seus próprios pecados, e esses pecados são mortais, nosso Senhor é expulso dessa alma. E só volta depois que o demônio é novamente expulso pela confissão, pelo sincero arrependimento, pela penitência, pela mortificação. Hoje, caríssimos irmãos, devemos atender ao desejo do Santo Padre Pio XI. Devemos destronar o demônio do nosso coração, ou seja, expulsar o pecado, o vício, expulsar aquilo que não é de nosso Senhor e fazer entrar em nosso coração somente nosso Senhor Jesus Cristo, para que desde esse trono divino Ele governe todo o nosso ser. É esse o reino que nosso Senhor quer ocupar aqui embaixo. A fama, o conhecimento no meio do mundo, para Ele não vale nada, e tudo isso muda com o tempo. Quando o grande São Francisco de Assis quis reformar, quis trazer uma nova face para a Igreja, não fez campanhas, palestras,
passeatas, procissões, protestos, mas reformou a própria vida, destronou do seu coração tudo aquilo que não pertencia a nosso Senhor. E daquela pequena reforma que ele fez em si, nós vemos os frutos ao longo da história da igreja. É essa reforma que nós devemos trazer ao nosso coração no dia de hoje. Dar lugar, aquele lugar que só pertence a Jesus, dar ao devido dono, ao nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa também explica na sua encíclica que nosso Senhor deve ser adorado por todos, mesmo na sua humanidade santíssima, porque estando ela unida estreitamente ao Verbo Divino, é a mais excelente, é a mais santa em toda a humanidade. Não existe outra união que possa se comparar a essa, a união da natureza humana em Jesus com o Verbo Divino. Por isso, devemos adorar o próprio homem Jesus. Devemos adorá-lo enquanto Deus, mas também devemos adorá-lo enquanto homem, porque ele é o homem por excelência. Aquilo que foi pensado em Adão e foi frustrado pelo pecado, nosso Senhor achou por bem completá-lo na pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós veremos como nosso Senhor entrará no trono do coração dessas 5 crianças, pela Sagrada Comunhão. Devemos acompanhar esse momento com piedade, com devoção, lembrando aquele dia que nosso Senhor também entrou sob esse título de Eucaristia, de comunhão, de alimento, de reforço espiritual para a nossa alma, entrou pela primeira vez em nosso coração. E devemos reavivar com essa lembrança o nosso amor, a nossa devoção para com nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes ao longo da nossa vida fizemos entrar Jesus em nossa alma, mas não como rei, como juiz, como Senhor, como dominador, porque o forçamos a entrar mesmo com a consciência do pecado, mesmo com a consciência de algum vício, mesmo sabendo que ele viria para nos condenar, como dizia São Paulo muito bem. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de nosso Senhor, come e bebe a própria condenação. Passamos da nossa comunhão, caríssimos irmãos, esse momento em que nós comemos e bebemos, ou seja, alimentamos a nossa alma com esse pão divino que desce do céu diretamente para a nossa alma. Façamos do altar essa fonte na qual nós podemos nos apresentar e receber o alimento celeste que nosso Senhor nos preparou. Possamos nos apresentar diante do altar todas as missas, como que diante do próprio Rei do céu e da terra, e como seus súditos leais, prestemos o nosso culto de vassalagem, prestemos o nosso culto de adoração, prestemos a Ele as nossas homenagens, ofertemos a Ele o nosso coração. E é assim, queridas crianças, que hoje, recebendo nosso Senhor pela primeira vez, devem procurar toda semana, especialmente aos domingos, receber Jesus com piedade e com devoção. Para isso, se preparando durante a semana, rezando, obedecendo aos pais, sendo bons filhos, bons alunos, e no domingo buscando fazer a confissão se necessário para receber nosso Senhor no coração sempre limpo e inocente. E a nós que já perdemos a inocência há muito tempo, procuremos fazer penitência para que o Rei do céu e da terra, ao entrar na nossa alma, por meio da Sagrada Comunhão, encontre-a limpa, varrida, enfeitada, embelezada pelas grandes joias e enfeites que são a penitência, a mortificação, o arrependimento. Para que assim nosso Senhor, se ainda não reina visivelmente nesse mundo, especialmente no nosso Brasil, ao menos reine em nosso coração. Do nosso coração, governe todo o nosso ser, e a partir da nossa vida, das nossas obras, ilumine todo o mundo, convertendo-nos em verdadeira luz para este mundo. E que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.